palavras tem que mandar cedo, porque senão a gente não enxerga depois. Queria convidar você a abrir sua Bíblia. Encerramos hoje a nossa maratona por Tiago. Parabéns para você, que durante essas 6 semanas, Tiago tem 4 capítulos, eu preguei 2 vezes sobre o capítulo 4, mas vou encerrar o capítulo 5 hoje. Vamos encerrar Tiago hoje no capítulo 5. Então abra a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo de número 5, para nós podermos meditar na palavra de Jesus. Tiago, capítulo 5, último capítulo do nosso querido Tiago. Eu vou sentir saudade de Tiago. Só dá um confere aqui, negócio, se está saindo o áudio aqui, ou se você está ouvindo aí, tá. Também ninguém reclamou ali do áudio, então está saindo, né? Tiago, capítulo 5. Tiago encerra a sua carta e ele faz uma recapitulação de todo o texto. Ele faz uma recapitulação de tudo aquilo que ele falou no início. Ele começa a contar. Normalmente eu não vou ler o texto todo, porque a gente vai ler o texto todo durante a mensagem. Mas no capítulo 5, Tiago começa a se despedir. E nessa despedida dele, ele ele faz meio que uma recapitulação de tudo aquilo que ele falou durante toda a sua carta. Algumas vezes parece que ele foge um pouco daquilo que está seguindo ali, mas o tema da mensagem de hoje é: estejam prontos. Estejam prontos para a guerra que vocês irão enfrentar. Estejam prontos para tudo aquilo que vai acontecer. Então eu separei alguns princípios de Tiago 5 que nos convida a saber que nós devemos estar prontos. Que nos convida a entender que nós precisamos estar prontos para a nossa caminhada com Deus. Os irmãos que iriam receber, os irmãos e também não irmãos que iriam receber a carta de Tiago, precisariam entender esses princípios em sua vida, precisariam aplicar esses princípios em sua vida para que eles pudessem estar continuamente andando com Deus. Então eu quero começar, eu vou começar a ler o texto do versículo 1 até o 6, e aí os princípios vão acontecendo aqui, você vai entendendo junto comigo. Ele diz assim no versículo 1: Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. E vosso ouro e vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmo, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. O primeiro princípio que Tiago quer ensinar aqui é sobre a riqueza dos ímpios. O interessante dessa primeira parte da carta é que Tiago não está escrevendo a carta para os crentes. Só que ele escreve a carta para os crentes. Mas Tiago, o que se imagina é que Tiago tinha uma noção de que essa carta também chegaria aos ricos, não aos crentes. Porque no primeiro capítulo eu preguei sobre isso. Se você estava aqui pela primeira vez, você pode ir lá no canal e tem lá a primeira pregação do capítulo 1. Quando Tiago conversa com os ricos da igreja. E ele dá princípios para os ricos da igreja. Aqui ele abre meio que um parêntese para falar com os ricos que de alguma forma essa mensagem chegaria até eles. E com a mensagem chegando até eles, eles iriam entender. E aí ele começa a falar sobre isso. Ele fala que a riqueza deve ser usada para propósitos bons e não para ser guardada.
ele começa a falar, ele fala sobre eles estão engordando em dia de matança. É só nós olharmos a pandemia. Quantas operações da Polícia Federal estão acontecendo durante esse período que nós estamos passando de quarentena, que já virou centena, que é quase 100 dias já, e de pandemia, e quantas empresas a Polícia Federal aqui no Amapá já tiveram algumas ações, quantas empresas que estão lucrando muito mais. Se você saiu para comprar álcool gel, você teve que comprar mais caro, a alimentação está mais cara, a gente faz cesta básica aqui na igreja para as famílias dos alunos do projeto, e os últimos 3 meses que nós fizemos, toda vez que a gente vai no supermercado, a gente assusta como que a coisa em 30 dias inflacionou incrivelmente. Então a gente tem empresas que começaram a vender respiradores, máscara você já não encontra mais normal, tudo muito mais caro, porque as pessoas correndo atrás da riqueza, correndo atrás de uma oportunidade de se dar bem, elas não ligam mais para os outros. Elas não estão mais preocupadas com o sentimento dos outros, porque elas querem o lucro, elas querem a riqueza, elas precisam de todas as formas se dar bem na vida. E Tiago vai falando que o que Deus quer é que a riqueza deles fosse usada para o bem da humanidade. E aqui não é um princípio só para o ímpio, também para nós. Tudo aquilo que nós estamos lutando e alcançamos com a vida, precisamos entender que essas riquezas devem ser usadas para o bem da humanidade. Entendermos o princípio da mordomia, o princípio da importância de nós sermos mordomos daquilo que Deus nos deu. O que Deus está nos dando, o que Deus está colocando na nossa mão, não é para a gente cantar sabor de mel e dizer, eu consegui coisas que você não conseguiu. O que Deus está nos convidando, quando Deus nos abençoa, como diz o Salmo 23, é por amor do nome dele, é para que nós usemos isso para o bem do nosso próximo. E como eu posso usar a minha riqueza para o bem do próximo? Deus vai comunicar com você qual é a riqueza que você tem. Alguns têm riquezas de carros, casas. A minha riqueza também vai só pensar em carro e casa, né? Não tenho noção de triplex, quadriplex e todas essas coisas de gente rica, casas com sauna e tal. O que eu posso fazer com o que eu tenho? Como que eu posso usar o que eu tenho em prol do outro? Eu não posso imaginar, eu não posso pensar que eu sou privilegiado e que Deus olhou para mim e disse assim, opa, temos aqui alguém super especial, vamos proteger ele, vamos abençoar só ele. Deus quer abençoar todos, Deus quer cuidar de todos. Mas enquanto de alguma forma, e aí talvez até bom que a gente pense sobre o sentido de que o que nós entendemos como prosperidade precisa ser bem pensado, porque eu posso pensar que prosperidade é riqueza material. E quando eu foco de que ser abençoado é quando eu tenho dinheiro, eu caio de novo no problema de Tiago capítulo 1. Porque os irmãos começaram a olhar que abençoados eram apenas os que tinham riqueza material. Então esse era um dos problemas. E o interessante é que Tiago vai chamar Deus de o Senhor dos Exércitos, porque o texto, a frase, né, Senhor dos Exércitos, ela representava a soberania de Deus, o poder de Deus. E Deus iria cobrar isso daqueles que estavam em dia de matança se dando bem. Deus não fica, de forma nenhuma, desatento diante de injustiça. Diante de injustiça como aquilo que a Liliane falou há pouco tempo aqui, sobre o sentido do cuidado com crianças que são órfãs, Deus está atento e Deus conta comigo. Deus conta com você para lutarmos, para defendermos crianças e adolescentes que estão sendo vítimas de todo tipo de injustiça. E os ouvidos de Deus estão abertos ao grito dos trabalhadores que trabalhavam e não recebiam. O processo de escravidão moderna. A gente trabalha, mas o dinheiro que você trabalha, você não consegue se manter e você termina preso. Lembro de um amigo meu, que ele foi, eu não lembro qual é o nome da profissão, aquelas profissões que a pessoa trabalha no meio do mato, arrancando árvore e a pessoa leva ele para lá. E ele falava, olha, Neto, eu trabalhava lá,
e recebia meu dinheiro, só que não tinha como comprar comida. Eu comprava comida na mão do patrão e eu sempre estava devendo ao patrão. No final, o cara corria o risco de ser morto, porque se ele parasse de trabalhar, existia uma dívida, se ele não comprasse, ele morria de fome. Então é uma escravidão moderna. Os ouvidos de Deus estavam atentos. Olha o que ele diz, olha: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Nós não conseguimos... O que acontece aqui é o que acontece com George Floyd. Imagine que você está tentando dizer que precisa respirar, mas tem alguém com um pé no seu pescoço, lhe resistindo, forçando você, matando você, sem que você ofereça resistência, sem que você suporte, e você é um homem justo, e você não tem nada de errado. Deus está ouvindo o clamor daqueles que estão pensando que suas riquezas vão fazer dele pessoas melhores. Aqueles que estão usando as suas riquezas para oprimir o pobre, para oprimir o injustiçado. Os ouvidos de Deus estão atentos. E Tiago diz: Deus não irá abandonar essas pessoas. Deus não irá deixá-los. Então, o primeiro princípio que Tiago nos convida a pensar é o princípio pensar sobre essa riqueza dos ímpios, a forma como nós nos comportamos com a riqueza. O segundo princípio, a partir do versículo 7, quero que você leia junto comigo. Ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próximo. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. O segundo princípio é a paciência e a perseverança. E quando Tiago fala de paciência e perseverança, ele está falando de paciência e perseverança sobre o dia do juízo. Jesus virá. Jesus virá para julgar os ímpios que nós estamos falando aqui, que estavam explorando eles. Jesus virá para julgar as situações do nosso dia a dia. Ele está chamando a gente a olhar para o retorno de Jesus, a olhar para a segunda vinda de Jesus e ter paciência. E ter certeza de que as coisas irão acontecer. E o interessante é que quando ele fala de impaciência, ele fala do lavrador. E quem mais tem que ser paciente quanto o lavrador? Me lembro que o pastor Larry, lá do seminário, ele nunca deixou que a gente montasse uma horta, porque ele dizia que horta não fazia sentido você plantar o coentro, ficar 3 meses para depois vender. Na época era 25 centavos, hoje está um pouquinho mais caro o maço, né? Mas para depois você vender barato. Porque você planta, aí... eu me lembro quando eu era garotinho, acho que meus 16 anos, eu comecei a mexer com essas coisas de horta. Acho que minha mãe e meu pai vão lembrar aí. Lá em Cruz das Almas tinha um abatedouro e eu montava areia no caixote e plantava e comprava tudo que você imaginar de adubo, urina de vaca, de gente, de galinha. O que tiver de xixi eu estava colocando dentro lá para ver se eu conseguia pelo menos comer o fruto do meu trabalho. Nunca deu certo, nunca consegui. Fui conseguir aqui já com o projeto, a gente ainda conseguiu arrancar assim, de tudo que a gente plantou, arrancou 2 fiapos de coentro, né? Porque você precisa ser paciente, você tem que lutar contra a praga. Ele fala da chuva seródia, da chuva temporã, porque o lavrador plantava, esperava a primeira chuva que vinha entre outubro, novembro, e depois uma chuva que vinha no início do ano. Essas chuvas, ele contava com aquilo, mas aquilo não estava no controle do lavrador. Aquilo não estava no controle dele, você não consegue. Aqui no projeto a gente faz as plantações, e da última vez eu tive que mandar os meninos levar para casa, porque todas as vezes o gafanhoto, ou sei lá que bicho que era,
Mas era um bicho que vinha do inferno, que do céu não vem aquilo não. E o bicho ia lá, comia a semente todinha, aí não subia, não crescia. E o planejamento era plantar no início do semestre para no final do semestre a gente colher. Mas não acontece e você fica impaciente que você está plantando e é mais vantajoso, parece que é comprar na frutaria de alguma forma. Mas é isso que Tiago, quando vai falar de paciência, falar da dificuldade do lavrador e de que assim a gente não tem o controle da vida na nossa mão. Ele vai plantar, quem assistiu aquele filme Fazendeiro e Deus, vai ter essa noção de esperar um milagre. Um outro filme que interessante, que é o menino que... alguma coisa do vento, não sei o nome, mas que precisava da água. Você não consegue controlar o planeta para que ele aconteça da forma que você vai. Então você precisa ser paciente e confiante. E é assim na nossa vida com Deus. Nós não temos o controle da nossa vida, o controle da nossa vida em nossas mãos. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Falei sobre isso semana passada, posso tocar no assunto de novo. Nós não estávamos programados, ninguém imaginava que em dezembro, quando você virou o ano, que você fez aquelas orações lá e tal, você não imaginava que você ia ficar 100 dias dentro de casa. Você não imaginava que pessoas queridas a vocês começariam a morrer por causa de uma doença que ia afetar o mundo todo. São mais de 35 mil pessoas, fora notificações. Lota um estádio de gente, de pessoas que morreram por causa da doença. Então a gente não consegue ter esse controle. O tempo está fora do controle do lavrador. O tempo está fora. E ele tem que confiar e esperar, que é o que nós temos que fazer. Esperar e confiar, porque Deus não tarda e não falha. Deus escreve certo por linhas certas. Deus não está perdido na eternidade. E o lavrador ele não pode fazer nada no processo entre a plantação e a colheita, a não ser confiar de que a chuva vai vir, de que aquilo que ele tem que fazer, ele vai fazer. Mas se não chover, já era. Se der muito sol, também já era. Se chover, só chover, também já era. Nada está no controle dele. E Tiago vai falar no versículo 9 sobre a paciência com os irmãos. Irmãos, ele diz, olha, irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Tenha paciência um com o outro. Eu conversava isso com uma pessoa essa semana, porque a gente precisa ter ideia de que na igreja tem pessoas que pensam muito diferente umas das outras. Tem pessoas que desenvolveram habilidades que são diferentes das habilidades que eu desenvolvi, e tem alguns que eu não desenvolvi a habilidade dele, e às vezes nós queremos julgar todo mundo com a nossa mentalidade. A gente quer julgar todo mundo da forma como eu penso. Eu quero que todo mundo pense como eu penso. Eu quero que todo mundo viva como eu vivo. Só que às vezes, o que Tiago vai nos dizer aqui é que a gente tem que ter paciência. Porque o irmãozinho ali teve dificuldade de entender o princípio tal. O irmãozinho ali não teve tempo ainda. Eu estou velho de igreja, você também, aí muitas pessoas que são antigas de igreja, vai ter essa noção. Pessoas que não desenvolveram. E a gente precisa saber que tem que ter paciência. Não adianta sair brigando com todo mundo. Não adianta sair reclamando de todo mundo, achando que só eu sou crente e ninguém mais é crente, ninguém mais serve Deus, ninguém mais está comprometido, porque as pessoas não estão fazendo aquilo que eu faço. É preciso ter paciência, porque quando eu olho lá para trás, o neto que converteu em 2001, e olho para hoje, quantas coisas mudaram, quantos pensamentos mudaram, quantos princípios mudaram. Não se queixem. Depois Tiago vai falar sobre a perseverança diante da tribulação. Falei muito sobre isso no capítulo 1 e ele recapitula aqui. Tiago vai dizer para a gente que quem é paciente tem perseverança. Quem é paciente vai saber perseverar diante das dificuldades. Ele fala no versículo 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas. Eu não posso desanimar. Diante da dor, diante do sofrimento, eu tenho que ter paciência e perseverar. Tenha calma. A pandemia vai passar. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Se você quer ser paciente, se você pede a Deus, Senhor, eu quero perseverar, Senhor, nos teus caminhos, eu quero permanecer firme nos teus caminhos, a única forma de perseverar é se você estiver sendo provado.
Não tem como descobrir ser perseverante se não tiver diante de provas que me impulsionam a agir de forma despreocupada. Eu só consigo dizer que eu perseverei se eu tiver diante de dificuldade. Eu só consigo ter certeza de que eu perseverei quando eu coloquei a minha semente e eu colhi o meu fruto, se durante esse processo eu esperei. Mas se no meio do processo eu fui lá e coloquei o dedo para ver se a semente tinha nascido, eu posso estragar tudo. Porque eu não sou perseverante. Não existe vitória sem luta. Para quem quer vencer, vai ter que lutar. Se você quer chegar num pico de um monte, só conseguirá chegar lá se você passar pelo vale. Porque o vale, o pico começa no vale. Eu já subi um monte grande uma vez, e o vale é o momento mais difícil. Que é quando você está lá embaixo, você olha para cima assim, não vou dar conta. E o bom é que você tem uns irmãos do lado para dizer, vamos, eu te ajudo, eu te puxo. Né? Não puxam a mim, mas normalmente os outros eles dizem que vão puxar. No meu caso, se eu for, se não for, pastor, é melhor você ficar aí, que ninguém vai aguentar carregar o senhor. Se você deseja a bênção, você tem que estar preparado para carregar o fardo e para entrar na guerra. Não dá para ser abençoado, deitado na rede, tomando água de coco, esperando a bênção chegar. É preciso, se quer vitória, entre na luta. É preciso ter perseverança, ter a certeza. Ele vai usar o exemplo de Elias aqui, e eu vou falar sobre Elias já um pouquinho mais à frente aqui, e aí eu volto aqui de novo. Terceiro princípio que Tiago nos ensina, versículo 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. O terceiro princípio que Tiago nos ensina é honestidade. Olha, eu confesso a você que eu estou saturado da qualidade dos crentes que a gente forma. Gente sem palavra, gente mau caráter. Olha, se você conhecer essa região que a gente da igreja aqui, os irmãos que são da igreja, não sei se tem gente que não é da igreja, estou como se estivesse pregando para gente que não é da igreja, né? Mas os irmãos da igreja que moram na região nossa aqui, sabe o quão vergonhoso é a qualidade dos crentes que nós estamos rodados. Gente mau caráter, desonesto, enrolado. Você não tem ideia da dificuldade que a gente tem. A gente conversava isso na nossa reunião semana passada na igreja. A dificuldade que a gente tem para abrir grupos AMI, que a gente está chamando agora, que são as células. Porque fulano quer crente, mas não se dá bem com fulano, o outro não visita a casa de não sei quem. Um monte de crente veaco. Hoje, eu não sei você, mas eu confesso para você que quando eu estou diante de um negócio e o cara diz assim, não pode confiar que eu sou crente, eu não confio nele. Eu já fico, opa, vixe, falou. Quando usou o artifício que é crente, meu irmão, cuidado. Né? Eu sou baiano e quando eu vou agora de volta, né, muito tempo fora, às vezes eu volto e o cara fala, e aí, benção? Eu falei, rapaz, essa galera aqui, todo mundo é crente agora. Quando você vai comprar o amendoim cozido agora do São João, que eu não vou comer, mas você vai comprar amendoim, o cara, e aí, benção? O cara da camisa social, calça social e sandália havaiana. É crente, meu irmão. Camisa social. Só quem passa uma vergonha dessa é crente para se vestir assim. Ninguém mais passa vergonha dessa. Brasil Fashion Week dos crentes. Camisa social e manga curta, né? Calça social e sandália havaiana, daquela que só tem duas cores, azul em cima, branco, é crente. E como ele fala, e aí, abençoado, bora comprar um amendoim? Aí você é ludibriado, a roupa te engana, a fala te engana, e aí ele vem assim no litro, ó, a lata de óleo, né? E aí ele joga a lata, só que ele enche a lata só até a metade, aí ele vem com a mão cheia assim, aí ele bota em cima assim, parece que ele tá com a lata esturricada, mas ele tá te ludibriando, ele tá te enganando. E aí ele bota uma, ainda no final, só que ele fala, vou botar um pouquinho a mais aqui, viu, benção? Ó, Val, mentira, te enrolou, te enrolou, te enganou. É isso que Tiago está falando aqui, ó. Tiago está falando que os crentes, o meu relacionamento com Deus diz muito com a forma como eu me relaciono com a sociedade.
Não dá para ser crente desonesto. Se você não dá conta, não faça o negócio. Não diga que vai fazer. Porque é por isso que ele fala do juramento. O problema não é o jurar. O problema é que quando eu preciso jurar para alguém acreditar em mim, é que eu perdi minha credibilidade. Eu perdi a confiança. A nossa palavra precisa ter validade para que eu não precise jurar. Não, meu irmão, eu juro por Deus, pela minha... Normalmente, coitado da mãe, né? O cara joga a mãe logo. Não, meu irmão, pela vida da minha mãe. Meu irmão, se minha filha fizer, fala assim, não, pela minha vida não, deixa quieto. Da minha vida eu cuido eu. Né? Por que você não jura por você? Não, por mim mesmo. Porque você vê que a coisa é tão grave que o cara tem que jurar pela mãe. O cara pensa assim, não, porque a mãe... O cara não vai querer matar a mãe, né? Ou vai? Não é assim? É esse que tem. A pessoa que precisa jurar significa que a sua vida não apresenta nenhuma qualificação para os outros que creem. Agora, quando a pessoa diz assim, ó, quem falou? Quem falou foi fulano. Foi fulano que falou? Foi. Não, pode confiar. Se fulano falou, meu amigo, ele vai fazer. Que ali não é nome de duas conversas, não. Ali falou, tá falado. Tem palavra. O discípulo de Jesus não pode ser caloteiro. O discípulo de Jesus não pode ficar passando pela outra rua, porque não pode passar no mercadinho, no mini box, na mercearia, porque está devendo e não pagou. O discípulo de Jesus, eu anotei aqui, ó, ele paga as suas contas ou ele negocia com seriedade o que está devendo. Há uns 4 anos atrás, eu sofri um acidente de carro. Bateram na traseira do meu carro, mandei arrumar o carro, paguei e até hoje eu nunca recebi esse dinheiro. Tá na justiça até hoje, até já tá no SPC agora o nome do cara. E sabe o que o cara fazia? O cara todas as vezes ele trocava de casa. Quando a justiça ia lá penhorar alguma coisa dele, ele trocava para outra casa e eu nunca recebi meu dinheiro do carro. Tô até hoje, já paguei, já troquei de carro e tô enrolado até hoje com esse cara lá que não paga. Tem crente que é assim. Ele precisa trocar, não, rapaz, deixa eu trocar aqui porque não, esse aluguel aqui eu não vou pagar não. Ele se acha no direito. Ele se acha no direito. Quando está devendo, e talvez assim, pô pastor, se eu falar isso eu não tenho dívida como eu devo, negocie. Chame lá a pessoa que você deve, irmão, eu tô te devendo, não tô? Tô. Olha, eu vou te pagar, tá? Minha situação é essa aqui, eu não quero ser um caloteiro, me enrolei todo, eu te peço perdão, cara, pelo não conseguir pagar o mercadinho aqui, tô todo enrolado, agora na pandemia, quantas pessoas eu tô falando aqui que estão com a sua vida difícil diante da pandemia? E que diante da pandemia, às vezes, os negócios não conseguiram. E como que eu faço? Pastor, e agora? Eu vou para o inferno? Não, calma. Negocie de forma honesta. Meu amigo, olha, eu vou te pagar. Eu não quero... E o outro que é o recebedor, vai pensar como ele diz. Não queira engordar no dia da matança. É uma relação de cristianismo, mas não é assim que funciona. É um querendo se dar bem nas costas do outro. E essa não deveria ser o nosso pensamento. O verdadeiro discípulo tem tanto peso na palavra que o seu sim é sim. O seu sim não é pode ser. O discípulo de Jesus não tem medo de falar não. Meu irmão, não vou lhe emprestar esse dinheiro porque não tem condições, viu? Não vou te emprestar. É não, tá bom? Tá, beleza. Resolvido. Quantas vezes a gente precisa ter que dar uma engabelada na situação para poder não ter que dizer não diretamente, né? Quantas vezes? O discípulo de Jesus, o Tiago está nos dizendo que ele é fiel. Ele fala e ele cumpre. Porque o nosso relacionamento com o próximo demonstra o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus é demonstrado no nosso relacionamento com as pessoas. Se você não ama seu irmão a quem vê, como você pode amar a Deus a quem você não vê? Pessoas que temem a Deus de verdade são pessoas de palavras e pessoas honestas. Tiago vai nos ensinar sobre a riqueza. Tiago vai nos ensinar sobre perseverança e paciência. Jesus virá, julgará os ímpios. Eu não cheguei a citar aqui, mas Tiago vai dizer que os ímpios estão cavando as suas próprias covas, porque eles estão olhando apenas para a terra. E nós olhamos para o céu, ou deveríamos olhar para o céu. E Tiago também nos fala sobre a oração eficaz. Versículo 13 em diante. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Irmão, eu quero até antes de ler. Louvor, eu quero ser bem didático.
Louvor, ele ensina. Na verdade, louvor doutrina. Porque nós temos uma igreja que pouco lê. Não, nós temos, o Brasil é um país que as pessoas leem pouco. Quando leem a Bíblia, às vezes leem de forma só para ler, né? Não, tem que ler a Bíblia toda. E às vezes não estuda. Tem um louvor da Cassiane, que você conhece muito bem, que ele diz que Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Esse é o primeiro erro teológico que tem. Oração não é alimento, alimento é a palavra. E ele vai seguindo. Eu nunca vi um justo sem resposta ou andar no sofrimento. Esqueceu de conversar com muitos dos profetas bíblicos que oraram e não tiveram a resposta que esperavam. Então, algumas vezes, a resposta que você espera não é a que Deus vai te dar, mas Deus vai te responder. E Deus responde todas as nossas orações, ou com sim ou com não. Alguns dizem que às vezes ele diz até talvez. Só que aí ele diz, então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve. Opa, vamos ler aqui que você vai entender que não é toda hora que é para louvar não, viu? Tem hora que é para louvar, tem hora que é para fazer outra coisa. Não importa, louve, calma. Olha lá. Essa palavra, está alguém entre vós sofrendo? Louve, não. Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Na igreja tem isso, viu? Tem gente sofrendo e gente alegre. Gente que está orando e gente que está cantando. Aleluia. Louvado seja. Eu entro, tá festejando lá. Porque a igreja é assim. E acho que é nessa hora que tinha um chorando e um alegrando, que Tiago diz assim, não façam queixa um dos outros, não. Eu não olhe para a grama do irmão, não. O irmão está no momento dele lá. Como diz o texto bíblico que diz que nós chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Outra questão didática também aqui. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Os presbíteros eram uma espécie de pastor, os irmãos maduros da igreja, mas não era uma pessoa só, eram os irmãos. E eles ungiam com óleo. Ungiam com óleo, mas o que curava era a oração e não o óleo. Por isso quer dizer para você o seguinte, não existe óleo ungido. Existe óleo para unção. O óleo representa o Espírito Santo. E nós usamos o óleo como uma representação do Espírito Santo. Mas o óleo não tem poder. Eu já fiz uma campanha, né, campanha de ensino na igreja de semanas no jornalzinho que a gente tinha, falando sobre o óleo, porque tinha irmão que pegava o óleo e achava que o óleo era igual uma água benta. E é desse versículo que surge a doutrina da extrema-unção católica. Porque a igreja católica na extrema-unção, o que ela ia? Ia rezar, orar pela pessoa, e ela colocava o óleo, que era o óleo, dizendo assim, ó, preparando você para a morte, né? Te prepara. Aqui, o óleo é preparar você para a vida, não é para você morrer. É para você viver, para você ser curado e viver. Então, e outra coisa é a questão de quem ora. A gente tem um vício idólatra de acreditar que não tem que ser a oração do pastor, que se não for o pastor que ore, a coisa não acontece. E é nessa hora que eu preciso entender que tem irmãos ali que podem lá, que são presbíteros, que irão orar. Mas vou seguindo aqui só essa parte para tentar você entender aí. Se você tiver alguma dúvida sobre a questão do óleo, você pode depois mandar aí. Pode mandar mensagem no Facebook ou no YouTube, que a gente conversa depois para poder te ajudar melhor. Está alguém, chame os presbíteros, e eles ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoado. Opa, por que os presbíteros? Irmão, presta atenção numa coisa. Nem toda doença é demônio. Tá bom? Nem toda doença é demônio. Existem doenças, chama de hamartiogênica, né? Hamartia de pecado, do grego hamartia. Existem doenças que são de pecados? Existem doenças que são de pecado. Mas nem toda doença é pecado. Aqui, para que ele chama os presbíteros? E acredita-se aqui, né? Alguns estudiosos acreditam que aqui o irmão que foi receber a oração chamou os presbíteros porque queria confessar o seu pecado, porque isso estava adoecendo ele. E aí ele comete o pecado,
ele pede perdão pelo seu pecado, e os seus pecados seriam perdoados, e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Confessai, pois, os vossos pecados. Existem doenças que são pecados que nós estamos carregando? Existem. O problema, sabe qual é? É quando nós apontamos o dedo, ô bendito dedo. Eu falei sobre isso quando eu falei sobre a língua, Tiago 3, mas bendito dedo. Porque é fácil para mim dizer para o irmão, sabe por que você está doente? É pecado. É só lembrar de Jó, né? Ele fala de Jó um pouquinho antes aqui. Ô Jó, sabe o que está acontecendo? É pecado, Jó. Tu está em pecado. É certeza que é pecado. Me lembro do meu irmão, ele deve estar assistindo, meu irmão que sempre falava, quando as meninas da dança, e eu uso isso até hoje, não é de zoeira, mas as meninas dançam e eu dançar, que o CD, que na época era CD, né? Que o CD arranhava, rapaz, é pecado. A dança é pecado. E até hoje tem alguma coisa, acontece alguma coisa, a gente sempre fala, né? É pecado. Ou como o irmãozinho que foi lá no culto e chegou lá, botou o CD para tocar e o som não tocava e ele começou a orar. Satanás, saia desse som agora, maldito, tu vai ser queimado, o diabo. E quando você olha o cara dizer que vai queimar apontando pro som, fica preocupado, né? É em nome de Jesus. E aí ligava o som e o som não funcionava. E aí pega o óleo ungido e pega óleo, derrama óleo no som. É agora, capeta, tu vai queimar, desgraçado. Vai, volta esse som que nós queremos louvar Jesus. E aí de repente chega o novo convertido. Irmão, fala um negócio aí. Não é mais importante primeiro ligar na tomada ali, meu irmão? E aí o irmão fica meio sem saber o que fazer, porque era só ligar na tomada. Que a gente quer colocar o diabo onde o diabo nem deveria estar. Acho que o diabo fica triste, coitado. Mas eu não fiz nada. Por que estão me colocando nesse meio aí? Liga o trem na tomada. Eu já estou queimado faz tempo. Vocês já me queimaram na outra oração. Então Tiago vai falar sobre isso. Que a oração eficaz nos convida a que diante do problema, ore. Porque a oração mostra a minha dependência de Deus. A oração, eu preciso crer que diante da oração, tudo pode mudar. Mas é bom que você possa medir as consequências primeiro. Porque às vezes, né, a pessoa às vezes pede oração, pastor, ore por isso. Meu irmão, vou orar ore pelo meu vizinho. O que está acontecendo? Não, pastor, eu quero que o senhor ore por ele porque... Facebook também? No Facebook não. Você vai conseguir ler, não? Acho que eu já voltei para você, porque a gente tem um atraso da conexão, então eu fico meio sem saber se voltou ou se não voltou. Mas é por isso que eu falei, eu acho que enquanto você falava, você me ouvia. Eu vou dar sequência aqui de onde eu parei. Então Tiago fala que diante do problema ore. Tiago também fala que a oração, ela remove o sofrimento. A oração nos dá o poder para enfrentar os problemas e para usá-los e para cumprir o propósito de Deus. Paulo orou a Deus para mudar as circunstâncias da sua vida e Deus deu a ele o espinho na carne. 2 Coríntios 7, 12, 7. Enquanto Paulo dizia, Senhor, muda as circunstâncias, ele recebeu o espinho na carne. Mas nem por isso as coisas não aconteceram como ele imaginava. O que ele diz? A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. É quando nós estamos na oração, quando nós estamos diante de Deus, que nós somos transformados pela glória dele, para que habite em nós o poder de Cristo. A oração eficaz é a oração que diante do problema, eu entendo que eu vou orar, que a oração remove o sofrimento, porque nós estamos protegidos por Deus, e diante da oração é preciso crer, porque os crentes, embora estejam sujeitos a fraquezas, eles precisam ter vitória na oração. Embora diante da dificuldade, eles podem ser vitoriosos na oração. Nós alcançaremos a vitória. E agora a gente pensa que Elias, porque Elias, a Bíblia diz que ele era um homem igual a nós, ele teve medo, ele fugiu, sentiu depressão, pediu para morrer, mas era um homem justo. E a Bíblia diz que a oração do justo
pode ir muito em seus efeitos. Elias também acreditava naquilo que Deus tinha dito. 1 Reis, capítulo 18, Deus disse que enviaria a chuva. Então, quando Deus fala, eu posso ter a certeza de que foi aquilo que Deus falou. O problema, irmãos, o problema é que a gente quer entrar no Facebook, e infelizmente caiu a nossa conexão com o Facebook. Mas a gente quer entrar no Facebook, e a gente quer chegar lá no Facebook, e quer entrar na live do cara lá, que está dizendo compartilhe, porque se você compartilhar, Deus vai falar com você. Aí você vai lá e compartilha para infernizar a vida dos outros em 30 grupos a live do cara que parece mais Chico Xavier. Todo respeito ao Chico Xavier, talvez. Aí o cara começa a falar aquilo que você quer ouvir. E aí você toma aquilo como palavra de Deus. Como palavra... Não, Deus falou comigo que vai me dar vitória em uma semana. Porque o pastor lá no Facebook viu o anjo. Eu tenho um grupo de atribulados que andam comigo, que eles vão nessas lives para poder ficar comentando e atormentando a vida do cara, porque é preciso ser resistência contra esse tanto de bandido que entra lá na live, nos grupos, compartilhando para ficar dando profetada, revelamento. Os crentes Kodak que gostam de uma revelação. Elias estava baseado naquilo que Deus falou e não era para agradar Elias. Era porque Deus tinha compromisso com o povo. E Elias foi lá e orou por chuva. E quando Elias viu uma nuvem do tamanho da mão de homem, ele falou assim, a palavra de Deus vai se cumprir, porque Elias sabia que Deus não estava dizendo nada para agradar Elias. Era o propósito de Deus para se cumprir. Não foi uma palavra revelada ali. Oh, aleluia, irmão, eu estou vendo que você tem problema na tua família. Quem não tem, meu irmão? Meu irmão, eu estou vendo que você está atribulado. Quem não está diante dessa pandemia? Se tu ligar para mim depois do pastor, Deus me falou que o senhor está atribulado. Estou mesmo, irmão. Prepare para ouvir aí. Que não está fácil, não. Mas a gente gosta dessa coisa. Sabe por quê? Você entra lá e tem lá 2.000, 3.000 pessoas assistindo esse tipo de badernagem? Porque as pessoas gostam. É essa geração de evangélico que está lá e que não é honesta. É essa geração que está lá, que está atrás de mover e de movimento, mas não querem firmeza. Elias orou persistentemente. Muitas vezes nós fracassamos na nossa oração porque nós desistimos muito cedo. Nós não somos perseverantes, ponto anterior. Nós desistimos cedo. Elias orou com o coração. A palavra do versículo 17 diz assim, ó. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância. A palavra instância significa que ele orou com o coração. E eu me lembro quando eu perdi a Laiane, a minha terceira filha. Que eu orei com o coração naquela madrugada e me joguei e pedi ao Senhor, tenha misericórdia. E pela manhã cedo a minha filha tinha falecido. Mas eu tinha me colocado diante de Deus. Os propósitos de Deus, ou a forma como Deus conduz as coisas, sempre estarão fora do nosso controle. E no céu a gente tira todas as nossas dúvidas. Mas na hora da oração, eu posso me lembrar que naquele momento eu coloquei o meu coração diante de Deus. Disse, Senhor, esse é o meu desejo e essa é a minha vontade. Mas santifica o teu nome, porque diante do problema eu tinha que orar. Para que Deus pudesse me proteger. E orar persistentemente. E orar com o coração. Não era uma oração com sono. Diante de dificuldades, não sabe aquela oração que você está com a Bíblia aqui assim, ó. Aí você está, ó Deus, Senhor, abençoa Satanás, perdoa os pecados de Jesus. Já fez essa oração, perdido, meio sem saber o que está fazendo, está com sono. Se jogando diante de Deus, meio sem rumo. Essa oração de Elias não era uma oração dessa com sono. Era uma oração de alguém que tinha se colocado diante de Deus e que lançou o coração diante de Deus. Tiago convida os crentes, ou encerra a sua carta, convidando os crentes a saber que crente tem que saber se relacionar com riqueza, com a prosperidade. Tiago encerra o seu livro chamando os crentes à paciência e à perseverança. Cristo irá julgar o mundo, irá nos levar desse mundo onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento. Tiago encerra a sua carta chamando os crentes à honestidade, a serem crentes de verdade.
Não esses crentes meia boca, que a gente não sabe mais quem é e quem não é. Tiago chama os crentes a uma oração eficaz. Há pessoas que creem na oração, que entendem a situação de Elias. Tiago recapitula todo a sua carta. Tiago, novamente, no capítulo 5, fala sobre o mundanismo. E mundanismo está muito além de usos e costumes. Mundanismo está muito além do menino da igreja que agora começou a usar brinco, da irmã que está usando maquiagem, do outro que pintou o cabelo desse jeito ou aquilo. Mundanismo tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com os princípios da Babilônia. Tiago encerra a sua carta dizendo que a gente precisa viver olhando para o céu. Ele virá para julgar. Olhem para o céu, não olhem para a terra, não olhem para as circunstâncias. Tiago nos chama a entender que é preciso praticar o que se prega sobre ser honesto. Novamente no 5 ele cita aquilo que ele cita no capítulo 1. Previvam aquilo que vocês pregam. Tiago nos convida a não abandonar a oração. Porque o melhor lugar para correr é correr para Deus. O melhor lugar para se correr quando está difícil é correr para os braços de Deus. E não tem aquela coisa de que ruim com ele, pior sem ele. Com Deus nunca está ruim. O problema é que nós olhamos para a circunstância. E a circunstância nos diz que está ruim. Mas se você está com Deus, tudo vai bem. Quero convidar você a colocar o seu coração diante de Deus. Como você tem se relacionado com as suas riquezas? Você tem sido uma pessoa perseverante e paciente? Ou você desistiu? A misericórdia de Deus alcança todos nós. Desistiu? Quer começar de novo? Eu quero orar pela sua vida também. Pastor, eu sou um mau caráter, sou desonesto. Deus quer perdoar os seus pecados. Quer que você levante amanhã, pegue seu telefone hoje, ligue para quem você deve. E diga assim, olha, eu estou ligando para você e dizer que eu não quero mais ter vergonha de olhar na sua cara não, eu quero te pagar. Queria que você visse uma forma dentro do que eu posso fazer, mas eu vou honrar aquilo que eu falei. Agora não tenho condições, mas quero dizer para você que eu não vou te passar o calote. E se você perdeu o seu vínculo de oração, fale com Deus, Senhor, eu quero começar de novo. Comece hoje a fazer uma oração eficaz. Porque Elias, mesmo tendo nossos problemas, orou baseado naquilo que Deus tinha falado. Baixe sua cabeça, eu quero orar por você. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, te louvamos pela tua bondade e te louvo pela vida de cada um daqueles meus irmãos que estão aqui virtualmente. Clamo ao Senhor que nessa noite o Senhor abençoe suas vidas. E para aqueles que nessa noite estão tendo dificuldade com as suas riquezas ou que têm olhado como o salmista que quase perdeu o seu sentido porque começou a olhar para a prosperidade do ímpio, traga-os de volta para o olhar do Senhor e para olhar para o céu. Aqueles que estão começando hoje porque perderam a batalha para a dificuldade, não foram pacientes nem perseverantes, hajam com tua graça, Senhor. Haja com teu mover e que no nome de Jesus o Senhor toque as suas vidas e manifeste o teu poder sobre a vida deles. Ajude-os a vencer de novo. Ajude-os a começar de novo e a lutar de novo, Senhor. Ajude-os, Senhor, diante da sua dificuldade de permanecerem firmes. Aqueles que foram desonestos, aqueles que sofrem com dívidas, ajude-os, ó Deus, em nome de Jesus, a saber lidar bem com o seu recurso, a saber ser honesto com aquilo que tem, a ser fiel no princípio de mordomia, a honrar os seus compromissos, a viver aquilo que prega, a ter um coração humilde de pedir perdão e querer consertar, e aqueles que se perderam em meio às orações, que possam voltar com vigor a buscar ao Senhor, porque o melhor lugar para correr é correr para os teus braços. Como disse Davi, queremos cair nas tuas mãos, Senhor, porque tu é Pai misericordioso. Nós não queremos cair na mão dos homens. No nome de Jesus, queremos estar prontos. Encerrando essa carta de Tiago, e cada versículo, cada aplicação dessa, esteja diante de nós